Este programa é livre para todos os públicos. Fala galera, bom dia, mais um domingo aqui com vocês, o nosso programa Up, o meu, o seu, o programa Up que vai revolucionar a sua vida, que vai fazer você se movimentar, porque vida é movimento. E hoje nós vamos ter um bate-papo super especial com o grande coach, que ele vai já se apresentar para vocês, falando de uma modalidade que está em alta hoje, né? É a nossa modinha que é perfeita, que é de extrema qualidade, e a gente vai nesse programa falar muito, né, do CrossFit com quem? Isso aí, pessoal, eu sou o Coach Clécio, sou aqui do Box Espartanos e tem uma satisfação hoje compartilhar um pouco do cross, dos seus benefícios e o que é que essa prática de exercício físico proporciona para todos os seus praticantes. E como eu falei no início, modinha, mas que veio para ficar. O cross é uma modalidade, né, do momento. E a gente vai conversar um pouco, explicar a vocês como é que o cross chegou aqui, essa modalidade que veio do Canadá, dos Estados Unidos e está aqui batendo forte no nosso país. O Clécio vai explicar um pouquinho como é que é a história do cross, como é que chegou até aqui, Clécio, o cross. O cross ele chegou aqui no Brasil em meados ali dos anos 2000, mais precisamente 2009. O coach Joel Fredman criou lá em São Paulo o CrossFit Brasil e até hoje aí está nativa, um box com bastante alunos, um box que traz grande relevância dentro da comunidade e naquele início a modalidade era muito empírica. Como assim? A gente treinava de uma maneira sem ter muito a ciência envolvida. E a partir dos anos de 2014, 2015, com a divulgação maior do CrossFit Games, né, que é a maior competição que nós temos dentro da modalidade, começou então a ciência a entrar propriamente dito dentro da modalidade. E assim entender a parte fisiológica, a parte biomecânica e realmente extrair todos os benefícios da modalidade. Eu estava vendo, viu, Clécio, algumas situações de entrevista com alguns coaches, como em qualquer modalidade nova, quando surge, vou dar o exemplo da luta, muito faixa amarela querendo dar aula, né, exemplo de jiu-jitsu, né? Eu acredito que no cross tenha acontecido da mesma forma. Quando o cross chegou, é bem condicionado, é profissional de educação física, aí quer dar aula de cross. Explica para o público como você vê hoje esse desenvolvimento, essa evolução, se ainda está dessa forma. Explica para o público aí. Bem, assim, para você ministrar aula de exercício físico, aqui, segundo a regulamentação do nosso país, né, você tem que ter a graduação de Educação Física e ser registrado no Conselho, que é o CREF regional e o CONFEF a nível federal. Então, todos os profissionais de Educação Física têm que ter essa comprovação científica. E falando de cross, a CrossFit tem as suas próprias definições do coach. Coach Level 1, Coach Level 2, Level 3 e o coach que é o nível 4. Mas o nível 3 e o nível 4 já é baseado em convite. Você precisa ter o Level 1 e o Level 2. Cross-training. O cross-training podemos dizer que é a mesma funcionalidade do CrossFit. O cross-training em si, para você ser um coach hoje de cross-training, você tem que ter as qualificações necessárias para você ministrar uma aula de ginástica voltada para o cross, uma aula de LPO, que é o levantamento de peso olímpico, ter domínio dessas habilidades funcionais. Então, nada te impede de você ser um coach habilitado para isso, mas você tem que ter aquela qualificação necessária para tal. E, Clécio, explica para o público do UP, em 2009, quando o Cross chegou aqui, esses cursos são oferecidos a nível presencial, online, se começou já dessa forma ou se hoje está assim.
Como é que está o cenário referente a todos esses cursos? Mais uma vez, né, eu reitero falando CrossFit e falando CrossTrain. O CrossFit por quê? Porque existe uma licença por trás da marca. É uma empresa, que é a CrossFit Inc., situada lá em Los Angeles, e tudo a nível mundial eles seguem esse padrão. E quando você não está associado à marca, você automaticamente está praticando o cross-train. Então, nesse início, claro que os cursos eram muito lá. Quem quisesse aqui no Brasil para fazer, tinha que ir lá para os Estados Unidos, custo alto, né, de viagem, os cursos lá. E a partir de 2012, começou a vir para o Brasil cursos presenciais, que é o Level 1, e além da própria CrossFit oferecendo os cursos que ela patenteia, a prática da educação física em si, o CREF, muitas academias, treinamento funcional, esses cursos voltados para tal finalidade também existiam. Então, só deixou de ser muito presencial devido aí aos protocolos de lockdown, né? Mas sempre teve os cursos presenciais, porque é importantíssimo a gente saber como vai atuar dentro de um box. E tem também os cursos online, que seria um processo de aperfeiçoamento para o coach que fez o curso presencial. Legal. Eu quis começar o programa UP deixando bem claro um pouquinho de como o Cross chegou aqui no nosso país, essa questão de cursos, para quebrar já essa questão que falam sobre o Cross, né? Como é uma modalidade nova, então eu comecei o programa falando já da história do Cross e agora a gente vai adentrar em alguns assuntos referentes ao nosso coach de hoje, nosso entrevistado. Ele vai falar um pouquinho de como o Cross entrou na vida dele, né? Como é que veio, como é que você veio parar, colocou um CrossFit aqui na Caucaia. E aí, Clécio, fala para o nosso público, como é que o CrossFit entrou na tua vida? Assim, a minha vida com a prática de atividade física, desde pequeno, sempre gostei, né, de praticar atividade física. Acho que é uma realidade de quase todos nós, profissionais de educação física em si. E em 2008 eu comecei a minha graduação e em 2009, lá na minha graduação de educação física, já começava na internet a ver a palavra CrossFit. Só que de uma maneira muitas das vezes a gente nem dava muita atenção. Isso aí é treinamento funcional, era o que todo mundo falava na época. E o coach criador da própria metodologia, o coach Glassman, que até aqui nos bastidores a gente estava comentando, né? Ele lá na internet, ele falando da comunidade, então a gente ainda não dava aquela atenção necessária. E aí eu fiz a minha graduação, concluí, depois entrei na pós-graduação e mais uma vez estava lá o CrossFit incluído. Então, aqueles treinos bastante desafiadores, bastante motivadores, começou a entrar no gosto. E os amigos que eu falava na época, rapaz, isso aqui é legal. Então, comecei a ter gosto por essa modalidade que era algo alternativo ao que a gente vê muito na musculação. Que querendo ou não, na sala de musculação é aquela coisa que muitas pessoas falam, muito monótona. Você fica atrás de uma máquina, se você não tiver um personal, você vai se desmotivar facilmente. Coisa que não existe dentro de uma sala, aqui num box de cross. Então, isso foi o que me motivou, isso foi o que me fascinou. E não só eu, mas qualquer praticante de cross que você perguntar, é a primeira coisa que ele vai falar. A aula é motivacional, a aula é super empolgante, todo dia tu vai ter um desafio a cumprir. Então, como também profissional de educação física, a gente tinha um sonho de colocar um empreendimento, empreender, levar saúde para as pessoas. Então, naquela época era academia de musculação. Só que a partir do momento que a gente começa a praticar, ver que o negócio, eu nem pensei muito em empreender para estar ganhando dinheiro. Eu pensei, eu quero levar isso daqui para as pessoas conhecerem. Do jeito que eu sou apaixonado, eu acho que elas também vão gostar. E hoje está aí, aqui o Box Espartanos aqui na Caucaia, cada dia crescendo, não só o nosso, mas muitos boxes que vocês forem, vocês vão ver a mesma realidade. Clécio, eu sei que você, na sua história agora, você já mencionou, deve ter vários pontos que te chamam a atenção nessa modalidade, né, que é o Cross, né, o CrossFit, que é a marca, né, o Cross Trainer. Mas o que te chama mais a atenção? Como praticante, não falo ainda como coach, né? O que te chama mais a atenção como praticante de cross? Pronto, até eu mencionei há pouco, né? Esse fato de ser a comunidade, a motivação. Então, a comunidade, no sentido lá do dicionário, né? Várias pessoas envolvidas em um só objetivo. É a grande sacada que a gente tem aqui dentro do box. Então, a partir do momento que você entra para fazer uma aula de cross, e é aquilo que me fascinou e me fascina até hoje,
motivar o parceiro, fazer um bom treino e cumprir aquela tarefa que está determinada para o dia. Então, isso é muito motivador, ninguém fica para trás, é um ajudando o outro. Às vezes o condicionamento de um vai se sobressair sobre o outro, mas eu terminar minha tarefa primeiro não significa que eu vá abandonar você. Eu tenho que fazer com que você também cumpra essa missão. Então aqui no CROSS, muitas das vezes a gente comemora mais o último concluindo do que o primeiro. Essa é a grande sacada. Clássico, fala um pouco para o nosso público essa questão, eu não posso fazer CROSS porque eu tenho uma hérnia de disco. Eu não posso fazer CROSS porque eu tenho uma lesão de LCA no joelho. Eu acredito que, como qualquer outra modalidade, o CROSS vem para condicionar, não é isso? Então, explica, o CROSS é realmente para todo tipo de pessoa? Sim. Você falou até há pouco, né? Como profissionais de educação física, uma das coisas que nós aprendemos lá na faculdade é o fato de incluir a pessoa. Então, cadeirante, pessoa depressiva, qualquer pessoa está habilitada a fazer qualquer que seja a prática de atividade física ou exercício físico, né? No caso, você tem que ter o acompanhamento de uma pessoa, um profissional habilitado e qualificado para tal finalidade. Essa é a grande ideia. Então, aqui no CROSS, como qualquer outra modalidade, qualquer pessoa pode fazer. E muita gente se assusta que vê o tamanho da barra, vê o tamanho da anilha, eu não vou conseguir. Não. Quando você chegar, é feita aquela anamnese, né, que é todos os protocolos de identificar se a pessoa tem uma lesão regressa, se a pessoa está muito tempo parada, se a pessoa está mais ou menos condicionada. Então nós vamos criar um treino escalonável, um treino baseado no perfil da pessoa naquele dia. Então esse trabalho também é fundamental no primeiro contato com a modalidade. Então, super bacana, a gente já ouviu do Clécio que o CROSS se torna especial pelo dinamismo, né? Mas eu quero ouvir, Clécio, e que tu fale para o nosso público, qual é o outro fator, além dessa questão de comunidade, de união, que a gente escuta muito no CROSS? Eu vou para o CROSS porque ele é mais dinâmico, eu vou para o CROSS porque eu estou em interação com meus colegas. Outros fatores especiais para a galera saber e vir para o CROSS também? Outro fator super interessante é o fato de buscarmos um condicionamento global. Muitas das vezes, pegando como exemplo, a natação. Natação vai desenvolver a parte mais aeróbica, não deixa de trabalhar a força. A sala de musculação, muitas vezes as pessoas priorizam um trabalho de força, esquece de mobilidade, esquece de melhorar um condicionamento cardiorrespiratório. Já aqui no CROSS, esse outro benefício é que a gente, dentro de uma sessão, a gente consegue trabalhar todas as habilidades motoras, todas as capacidades físicas dentro de uma sessão de aula. Então, você vai se condicionar literalmente, todo o corpo. Então, eu sou da área da musculação, né? Sou muito fã do CROSS também. E o que o Clécio falou agora, o CROSS trabalha mais de forma multiarticular. Não é isso? Uma forma global, como é que eu posso explicar para vocês? De forma mais global a questão muscular de vocês. E isso é interessante para a questão do EPOC, né? Para vocês, o processamento de queima pós-exercício. Então, o CROSS ele é de extrema importância nessa questão do EPOC. Você faz um trabalho aqui no CROSS, depois o processamento de queima ainda está funcionando no seu organismo. O CROSS ele é bastante interessante nessa situação. Clécio, fala para a galera quais os principais movimentos do CROSS, aquele que não pode faltar em uma aula de CrossFit. Dentro da metodologia, a aula se define em você ter domínio de levantamento de peso olímpico, né, os arremessos e os arrancos, você buscar se condicionar na ginástica, e a ginástica envolve os trabalhos de argola, os trabalhos de barra, as subidas de cordas, as empurradas, as puxadas, e o condicionamento global, que é o cardiorrespiratório. Então, você fazer movimentos cíclicos, a corrida, o remo, a bike, o pulo de corda. Então, esses três capacidades físicas está dentro de uma aula sempre, não deixa de faltar. E aí, ao longo da periodização, a gente começa a quebrar isso para que o aluno consiga ter um leque de opções de movimentos. Bacana. Galerinha do UP, não saiam daí. No segundo bloco, vamos entrar falando sobre o boxe que o coach, né, Clécio,
tem aqui na Caucaia. Vamos falar mais da modalidade. Não saiam daí. Já já, mais Programa Up, o programa que vai revolucionar a sua vida. Valeu! Somos uma instituição sem fins lucrativos e, através do nosso trabalho, apoiamos a terceira idade oferecendo assistência em saúde, educação e serviços sociais. Nos ajude a cuidar de quem já fez tanto por nós. Fundação José Posidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Fala galera, estamos de volta com o nosso programa Up e hoje falando de uma modalidade que hoje é febre, né? Que é o CrossFit, que realmente veio para ficar. Clécio, nosso coach, né? Tá tirando todas as dúvidas, né? Para você aí que tem vontade de fazer essa modalidade e não criou, né? Essa coragem, né? Algumas pessoas falam alguma bobeira sem saber o que realmente é o CrossFit, que tem pessoas sérias envolvidas, pessoas de qualidade, profissionais qualificados para passar os treinos, né, passar essa modalidade para vocês. Clécio, fala um pouco para o nosso público como é que hoje está essa situação da musculação e do CrossFit. Algumas pessoas querem fazer a musculação, que é o treinamento resistido, e não fazem o cross porque alguns profissionais de forma errada fala que não pode, né? Ou vice-versa, né? Algumas pessoas fazem o CrossFit e não realiza o treinamento resistido por situações de ouvir, né, de forma errônea alguns profissionais, né, que acabam sendo infelizes nessas afirmações. Então explica um pouco como é hoje esse cenário. É até essa história, né? O ouvir falar influencia muito e nós aqui do Cross a gente sente muito, principalmente quando fala de lesão. E a musculação é o que eu sempre digo aqui para os alunos no boxe, é o esporte rei, é a base de tudo. Então, antes de existir qualquer outra modalidade, é nato lá das civilizações antigas fazer força. A musculação já estava incluída naquele período. Então, é super importante, aqui dentro da periodização, além do treino do dia, existe um pós-WOD dentro da periodização que a gente coloca para que eles desenvolvam força. Tem alunos que, eu quero ir para a musculação. Não só pode, como deveria, todos terem esse acesso. Para músculo forte, vai fortalecer as articulações, vai me afastar consideravelmente de risco de lesão. Então isso é fundamental. Mas agora os cuidados que vocês devem ter em relação ao overtraining. Porque tem aluno que termina uma sessão aqui de cross, meia hora depois ele já quer estar lá dentro de uma sala de musculação ou vice-versa. Ele vai fadigar e vai falhar em uma das duas situações. Tem que ter o descanso também faz parte do treino. Então, o recomendado, procurar um profissional que vai periodizar lá na sala de musculação, que vai te trazer os benefícios e manter um tempo de descanso. Uma dica, você treinaria um cross pela manhã e faria uma sessão de treinamento resistido pela tarde, ou vice-versa, para dar tempo a esse músculo se recuperar e você realmente ter os benefícios das duas modalidades. Então, pessoal, vocês escutaram do coach, né? É de extrema importância, né? Aliar, né, o treinamento resistido, que é a musculação, junto com o cross ou com qualquer outra modalidade. O que vale é você ter o bom senso de respeitar os seus limites, respeitar o seu corpo, o corpo sempre vai responder, tá certo? E ir em busca de um profissional, tá certo? Um profissional qualificado. Sempre cobre um profissional qualificado, que tenha o registro no CREF, tá bom? Para você ter seus resultados. Clécio, explica como funciona aqui no teu box essa questão de aluno, como é que ele vira um atleta, como é que tu menciona, como é que tu vai trabalhar ele dessa forma. Porque a maioria dos alunos querem chegar, eu sou atleta porque eu sou condicionado, então eu vou ser atleta. Como é que tu pode nos falar, freia esse aluno e começa a realmente clarear para ele essa situação de atleta no cross? Até o que a gente estava comentando há pouco em relação a ser uma modalidade que envolve várias capacidades físicas, né? Então,
Quando o aluno chega dizendo aqui, eu já sou condicionado, ele vai se deparar com outra realidade totalmente diferente e ele vai ver que ainda não está condicionado o quanto ele achava que era. Então, para o aluno que pensa ser atleta, às vezes uma sessão de treino não é o suficiente. Então, tem que entrar uma segunda sessão ou, em até alguns casos, uma terceira sessão. É um preço a se pagar e nem todos querem pagar esse preço. Então, não pular etapas, porque pode ocorrer acidentes, né? Pode ocorrer lesão, respeitar todo o processo é fundamental. Então, além da planilha, que é a periodização do dia, dentro aqui da sala, a gente tem também as planilhas que o aluno vai desenvolver as suas capacidades, que ele se demonstra ter fraqueza. Aquela capacidade que ele não está legal, a gente vai criar uma planilha para que ele desenvolva aquele movimento que está falho. Então, seria a segunda sessão ou até mais uma terceira sessão. Então, quando o aluno se depara com uma realidade como essa, ele já vê que, acho que não vai dar para mim. Então, a gente começa a entender. Tem alunos que são bons. Numa primeira sessão aqui, a gente consegue identificar, e igual um diamante, se a gente lapidar, vai sair um grande atleta. Mas poucos têm a coragem de pagar esse preço para alcançar esse objetivo. Perfeito, né? Eu costumo dizer, nós somos mediadores, né? E é para o aluno, para o público entender que levar o esporte como cotidiano é uma coisa e levar o esporte como alto rendimento, é como o Clécio falou, é um preço a se pagar. Então, são vertentes diferentes, né? Alto rendimento, atleta, você vai ter que realmente pagar o preço. Clécio, fala para o público do UP, como é que está o cenário hoje das competições a nível estadual, mundial, como é que está hoje? A nível mundial, nós tivemos recentemente agora no mês de agosto os CrossFit Games, né, que seria a nossa Copa do Mundo. Sempre ocorre anualmente lá nos Estados Unidos, então lá é o topo de todos os atletas a nível mundial que vai para lá. A nível nacional, temos as competições que são chanceladas, que através de um bom resultado nessas competições me faz ir lá para os Estados Unidos, né, que é o BCC, TCB, são competições de um maior volume, o maior nível de atletas está nessas competições. E a nível estadual, falando e até local, né, aqui, municipal, os boxes estão fazendo muitas competições, é uma grande sacada, através dessas competições a gente consegue identificar talentos, e esses talentos, como a gente comentou há pouco, começar a pensar realmente a visar a performance. Porque você falou com bastante propriedade, uma coisa é o dia a dia, o aluno que vem só para desestressar. Outra coisa é o atleta que visa performance. Então, essas competições ajudam consideravelmente a identificar esses talentos e eles mesmos vão se deparar com a realidade que ou vai gostar ou vai parar ali mesmo. É muito assim. A gente está nessa pegada de alto rendimento, de aluno. Não tem como não falar um episódio recente que aconteceu aqui no nosso estado, né, no Ceará, em um box, né? Um aluno teve um acidente e repercutiu bastante, né? Infelizmente, né, de forma negativa para a modalidade. Antes do Clécio comentar sobre essa situação, eu também quero, né, dar meu ponto de vista. Acidentes acontecem em todas as modalidades, né? Vale salientar que você está em movimento. Então, se está em movimento, é propício a acontecer acidentes, né? Mas, referente a esse fato, Clécio, explica um pouco para as pessoas o que aconteceu, né? Você tem mais propriedade em falar, né? O que você movimentou aqui também, a gente estava falando em bastidores, para ajudar, né, o aluno lá no box. Explica um pouco para o nosso público. Conforme você acabou de mencionar e relatar, né? Acidentes vai acontecer em qualquer modalidade ou qualquer ocasião. E quando a gente está praticando atividade física, a partir do momento que nós começamos a nos mover, a gente está passível de se lesionar. E ali era o levantamento de peso olímpico. Muitas pessoas se assustam com a carga, mas quando a gente é condicionado, quando a gente tem a habilidade para fazer tal, a gente consegue mostrar bastante destreza e fazer. Pode ser que estava sob fadiga. Eu também só analisei um vídeo, como muitos acreditam. Então, analisar vídeo sem estar lá na hora é muito complicado você ter uma noção.
A gente ouviu de tudo, o coach não orientou. Ninguém vê o coach na imagem, mas quem garante que ele não estava ali do lado? Eu acredito que ele estava. Então, houve um erro, houve também uma falta de conhecimento corporal por parte do próprio atleta, dele identificar que aquele momento talvez não seria o ideal, estava fadigado, talvez não ia aguentar. Mas enfim, ocorreu a situação, graças a Deus deu tudo certo em relação a ele não ter nenhum risco de ficar paraplégico ou tetraplégico, como muitos falavam, né? E eu acho que a repercussão foi muito porque o cross tem essa história de cross é lesivo. Muitas pessoas batem pra caramba na nossa modalidade sem nem conhecer. Então, eu acho louvável até essa oportunidade da gente estar divulgando que é um esporte totalmente seguro, desde que você tenha um acompanhamento de um profissional qualificado e habilitado, é o que a gente vem sempre mencionando. É super importante vocês terem esse acompanhamento. Então, na hora de entrar em um box de cross, busque saber se os coaches têm habilitação para tal. Busque saber se o head coach tem habilitação para tal, se é graduado em educação física, se ele tem um registro, para que vocês tenham segurança na hora de estar praticando essa atividade. E nós fizemos recentemente uma competição aqui, como muitos boxes fizeram, ou competição, ou aulões, para a gente ajudar. Entra naquele espírito de comunidade. Todo mundo se sensibilizou. Eu levanto também um peso daquele, tem outro atleta que levanta, então a gente se viu numa situação daquela. Então a gente ajudou como pôde, a gente conseguiu arrecadar um valor aqui e enviou para custear no tratamento, então deu tudo certo. E logo logo ele vai estar aí mostrando e dando o testemunho dele, nada melhor do que ele mesmo falar, né? Que ele vai estar bem e as críticas, venha conhecer a modalidade para depois você ter a sua opinião. Então, você escutou bem do coach Clécio. Acontece, acidentes acontecem, graças a Deus o aluno, o atleta está bem e já, como o Clécio falou, está de volta aí à modalidade que ele tanto gosta. Clécio, fala um pouco do boxe, quais são os horários, quem são os coaches que estão aqui contigo, né? Qual horário que você está lecionando, né? Dando a sua aula. Fala um pouco para o nosso público aí, para vir conhecer, diga horário, dias. Aproveite o nosso público aí, up. Pronto, aqui a gente quer fazer a mudança na vida de vocês aqui da população de Caucaia. Então o Boxe Espartanos, né, está localizado aqui no Parque Guadalajara, Rua Saci, número 13. E os nossos horários, eles se variam ao longo do dia. O primeiro horário é 5 horas da manhã, aquela galera bem empolgante, daqui já sai para trabalho. Então 5 horas da manhã, 6, 7, 8 da manhã, cada horário você vai ter aquela turma específica. E aí temos o horário de meio-dia, o pessoal que já está aqui no trabalho mais perto já vem para cá. E à tarde a gente volta, 17, 18, 19 e 20. Então, não somente eu que sou o coach, o head coach, né, que é responsável pela periodização de todos os alunos, mas tem outros 3 coaches. Que inclusive eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Jean, para o Diego e para a Tailândia, que são maravilhosos e estão aqui no dia a dia também levantando essa galera. Legal, bacana. Fala o Instagram do Boxe aí, Clécio, e questão de procura você, como é que faz para o aluno chegar aqui, quem é? Você mesmo, a Lídia, e aí? Fala aí para a galera. O nosso Instagram é o @boxespartano. O box não tem a letra Ezinha no final, é só o BOX, ok? Então, falando até o box, muitas pessoas remetem, acham que é arte marcial, e não é. Qualquer academia, qualquer local que vai te oferecer cross-training e crossfit, é mencionado box, ok? Então, ao chegar aqui, a Ligiane vai te receber com o maior carinho, com a maior satisfação. E depois que a Ligiane te receber, você vem aqui para a sala, propriamente dita, e aí você vai fazer um melhor treino da sua vida e se livrar das doenças crônicas degenerativas, depressão. A gente quer ser o bote salva-vida, é o que a metodologia prega, ser um bote salva-vida para que você mude realmente de vida. Então, galera, o programa de hoje teve realmente a intenção de falar dessa modalidade que chegou realmente para ficar, né? Que é o CrossFit, né? Que é a marca, mas é o Cross Trainer, né? E eu e o Clécio, a gente já estava combinando, né, para fazer esse programa e deixar claro para vocês que, como qualquer outra modalidade, o Cross vem para despertar, vem para trazer realmente saúde. Então, é um prazer, certo? Muito obrigado, Clécio, pela entrevista de hoje. Programa Up, o programa que vai revolucionar a sua vida. Lembra, vamos nos movimentar, pois vida é movimento. Bom domingo para vocês. Valeu!